Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Thiago Gasperin, eu sou um dos coordenadores gerais do Centro Acadêmico Tasso Corrêa, e hoje a gente está com a Catarina e com a Marina aqui para falar um pouco sobre o projeto delas, que foi selecionado no edital do Ado Malagoli, lá no início da nossa quarentena. A primeira coisa que eu queria lançar para vocês aqui é que vocês começassem se apresentando, né? E também se vocês pudessem fazer uma fala rápida assim sobre, em geral, o que é o projeto que vocês propuseram para o Ado Malagoli. Meu nome é Marina Feldens Malcom, sou estudante de História da Arte, né? E convidei a Catarina para participar junto comigo desse projeto, né? Então a gente criou tudo juntas. Mesmo eu estando enquanto curadora e ela enquanto artista, a gente fez o projeto todo juntas, né? Eu tenho 26 anos. Atualmente eu tô trabalhando como curadora e produtora independente. Eu também sou arte educadora. E os projetos em que eu me envolvo, como é o exemplo da Baiuca, ele normalmente se atravessa essas várias funções, né? De curadoria geral com curadoria educativa, mesclando os dois, na verdade. Eu não acredito muito nessas duas funções separadas. Eu acho que as duas se somam, né? O meu nome é Catarina, eu sou artista independente há 5 anos e o projeto da Baiuca eu fiz junto com a Marina. Ele é um projeto que fala muito sobre afeto, inserção das pessoas, sobre movimento de criação, diálogo. O Baiuca é um projeto muito íntimo para mim também, porque ele fala muito sobre a minha família, sobre coisas que eu gosto de tratar dentro do meio artístico e que eu acredito, assim, que eu quero que as pessoas possam se identificar e ver representatividade ali dentro. Como é que essa ideia, a criação desse projeto, se deu no meio desse contexto de pandemia, enfim? Então, o contexto principal desse projeto é pensar que ele foi elaborado antes da gente imaginar tudo que a gente está vivendo hoje, né? A principal ideia seria a inserção de outras pessoas e outras histórias para dentro do espaço da galeria. E, além disso, a exposição iria falar sobre a diversidade dessas histórias, família, memórias, como a gente consegue ver em alguns dos trabalhos, né? A gente precisava trazer algumas propostas acolhedoras, como a nossa própria casa, por isso a gente deu o nome de Baiuca, né? A gente ainda não sabia quanto tempo ia durar a quarentena, como que tudo isso ia se desenrolar. E como a gente está vivendo esse momento atual, né? Hoje é tudo muito diferente, então a gente também está muito aberta a entender o nosso projeto e adaptar ele a esse momento, né? Falando um pouco mais das obras, né, que compunham o projeto, a gente viu que algumas delas estavam na exposição Antes Ditas, né, que aconteceu na Casa Baca. A gente queria saber como é que esses dois projetos eles se relacionam, como que essa exposição prévia influenciou agora nesse projeto da Baiuca, né? Eu imaginei essa exposição com 3 eixos, né? Três eixos diferentes, que seriam as gambiarras, o outro é o Pega Fogo Cabaré, que esse sim estava nas Antes Ditas, e o outro eixo que traria mais essas memórias familiares, que vem com a obra Para Nossas Mães e a série de fotografias família. Os dois projetos, eles são bem diferentes. Antes Ditas foi um projeto colaborativo que refletiu o tempo todo sobre esse sistema da arte, sobre essas estruturas, né? E agora a gente traz uma exposição individual da Cata. Então, o que a gente vê de semelhante são exatamente essas críticas estruturais, a partir do momento que a gente fala sobre a inserção de pessoas que não estejam nesse meio, porque a gente pensou uma série de, enfim, ações para a gente fazer nessa exposição para convidar pessoas de fora, né? Tu me comentou, Marina, que vocês continuaram criando algumas coisas durante a quarentena. Como é que se dá esse processo de criação em isolamento? Como que isso reflete para vocês isso? E como é que está se dando essa relação artista-curadora entre vocês? É um momento, muito difícil mesmo, porque tem uma ansiedade, gritante, porque a gente tá num momento muito instável, a gente não sabe o que vai ser do futuro. Mas, não sei, eu já tive muito meu processo, assim, de ser produtivista, assim, dentro dessa pandemia e me cobrar muito disso, mas eu já passei por essa fase, já entendi que não é assim, que isso não é saudável, que a gente não é máquinas, então a gente não precisa estar sempre produzindo algo. E a partir desse momento que eu parei de me cobrar, eu acho que eu consegui criar várias outras coisas de uma forma mais livre, assim. Então a gente conseguiu ainda, ter apoio de vários editais que
eles abriram muitas coisas para artistas nesses momentos de pandemia. Acho que foi isso que a gente foi fazendo e isso funcionou bastante. Eu nunca vi um momento abrirem tantos editais ao mesmo tempo de tantas instituições diferentes, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que quando a quarentena iniciou, muitas reportagens, artigos que eu fui ver lançando, falava exatamente, criticando sobre a produtividade que a gente já trazia da nossa rotina antes, né? Mas eu vejo esses editais, além como uma grande possibilidade, é como se também fosse uma ferramenta para que esse produtivismo, pensando no agora, ainda se fomente, né? Eu acho que como esses editais, esses projetos independentes que vêm no momento de agora, eles estão querendo questionar assim a existência do momento de agora também, não tem como a gente também não estar sendo atravessado diretamente, né? Vocês propõem diversas atividades e oficinas para além da própria exposição, né? Vocês conseguem visualizar essas atividades acontecendo de forma não presencial? Quando a gente pensa na virtualidade, ela é potente, sim, até porque ela pensa em formas de unir pessoas distantes ou vozes distantes, né? Mas como voltar a atenção para essas vozes, né? Como a gente de fato vê elas acontecendo. Na virtualidade acontece muita subjetividade que acaba por também voltar o foco para essas aglomerações de seguidores, de as bolhas das redes que a gente vive, porque da mesma forma que a gente tem as nossas bolhas presenciais, a gente tem as bolhas virtuais, né? Então também depende muito esse alcance. E assim, o projeto que a gente pensou dessas atividades semanais seriam mais ou menos assim, tá? Cada semana teria um dia de mediação, de convite, tanto agendado como espontâneo, e outro dia a gente pretende fazer, então, oficinas, debates, para pensar sobre toda essa função da produção artística, né? Isso tem como fazer virtual? Tem como fazer virtual, né? Mas como pensar também essa afetividade através de uma tela, né? Quando a gente traz essa pesquisa voltando a olhar exatamente para essas afetividades, o virtual ele propõe, na verdade, uma forma completamente diferente. Que as duas eu acredito que se somem e que também são possíveis de fazer em ambos, mas eu acho que é muito simbólico também ver essas pessoas fora da academia passando essa catraca e sendo convidadas para estarem ali dentro, né? Coisa que dentro da virtualidade isso não aconteceria, a gente não veria todo esse símbolo, toda essa necessidade, né? Agora, eu queria trazer umas perguntas mais relacionadas às obras específicas, assim, da exposição, né? Vocês têm uma obra que o nome dela é Gambiarra, né? Que papel que a gambiarra tem nesse momento que a gente está vivendo? As gambiarras, elas são um trabalho totalmente ligado ao imaginário brasileiro, assim. É uma coisa que eu pesquiso muito, é as brasilidades e as identidades que a gente pode ter dentro disso e transformar elas para uma realidade mais parecida comigo e com as pessoas que eu tenho ao meu redor. Então, as gambiarras, para mim, elas falam sobre a necessidade da gente fazer as coisas com o que a gente tem. Isso é totalmente o que a gente está fazendo agora nessa pandemia. A gente não tem muitos recursos, então a gente precisa ressignificar a coisa. A gambiarra, para mim, ela propõe uma reflexão simbólica e estrutural, mas também confirma a democratização artística tanto no material como no acesso, assim. E falando um pouco mais sobre a obra Pega Fogo Cabaré, né? Como é que foi a performance que construiu ela, assim? Como é que foi esse processo? Há alguns anos eu venho observado várias releituras de bandeira brasileira, que é uma coisa que muita gente vem se apropriando como uma forma de discurso político. Muitas delas, talvez, é só uma proposta de imagem, mas eu criei essa releitura num cunho protestante, assim, com o momento político que a gente está. Essa bandeira fala muito do Brasil que já está em chamas, né? Já está as coisas acontecendo, tem muito genocídio, tem o Bolsonaro no poder, tem muitas coisas acontecendo e fala sobre esse fogo ser estrutural, sobre ele estar sempre apontado para as mesmas pessoas. E também eu penso que a frase é um pedido de que esse fogo que já está instaurado no país, para muita gente, tenha outro protagonismo, assim, que ele seja apontado como uma forma de energia nossa, para que a gente consiga pegar essa dor, pegar tudo que a gente sofre e conseguir, tipo, criar com ela, fazer outras coisas com ela. Na escolha das obras, a gente tem a obra Para Nossas Mães,
e a obra Família, né? Ambas tratam de aspectos familiares de maneiras um pouco diferentes, assim. Queria que vocês contassem um pouco mais sobre como é que foi esse processo de criação de cada uma delas e por que a escolha de expor as duas juntas, assim. Para mim, essas obras, elas são muito próximas, assim, porque elas falam sobre a identidade familiar que eu tenho e que eu vejo que muita gente tem. Fala, tipo, para nossas mães são releituras de ditados populares, que são coisas que toda família tem, muita gente conhece, mas eu trago uma releitura para poder falar também de outra forma coisas que eu quero falar, a minha verdade, a realidade de outras pessoas, de uma maneira talvez até debochada, mas que se eu mostrar para minha mãe, ela vai entender, ela vai gostar, ela vai se identificar com aquilo de algum jeito, sabe? E o Família são retratos da família da minha mãe no Nordeste, de onde ela nasceu, dos meus avós, de como eles vivem, tipo, numa vida simples e totalmente diferente do que eu tenho aqui. E o quanto a minha mãe foi roubada, assim, digamos, de sair de lá e vir para cá, para o Rio Grande do Sul, que é uma realidade completamente diferente. E o quanto se perde, né, a cultura saindo do teu território, saindo de onde tu é, e aí tu tem que se adaptar a outra coisa. Então, eu acho muito interessante também os dois dispositivos, eles serem muito diferentes, mas ainda assim os dois conseguem, de formas diferentes, trazer essa simplicidade que a Cata está querendo dizer. Porque pano de prato toda a família vê, né? Mas as frases que vêm dentro desses panos, eu também consigo fazer um vínculo com a ideia do Pega Fogo Cabaré, né? Que são frases necessárias em dispositivos que seriam uma bandeira e outros panos de prato, como uma forma de protesto também das coisas que a gente reproduz, né? Eu queria lançar uma reflexão, assim, de que ela é simples, mas que eu acho que ela é muito potente, assim, que é sobre que papel que a arte desempenha nesse momento que a gente está passando no mundo, assim. Quando a gente pensa arte, a gente também tem vários olhares para cima disso, né? Que é desde a arte que a gente vê na rua, nas formas mais simples, como também arte dentro desse sistema, galeria, espaço de arte, né? A arte, ela tenta, na verdade, sempre estar se adaptando à situação dada. Como, por exemplo, a gente já falou desses editais, pensando agora. Então, produzam trabalhos dentro das suas casas, refletindo sobre a quarentena. Eu acho que a arte, ela é até prepotente nesse sentido, de achar que ela consegue abraçar todas as situações, todos os contextos e recortes. E, na verdade, não é a real, né? Porque a gente sabe também que o que está sendo exibido são exatamente o que os olheiros já estão apontando. Então, se propõe uma história muito homogênea, se propõe memórias também criadas num sentido homogêneo, e eu acho que nos últimos anos, dentro do sistema da arte, tem se pensado outras formas para isso, né? Pensando o espaço da galeria ali do IA, né, da Ado Malagoli, eu acho que é bem urgente também pensar esses editais, esses projetos que reflitam sobre esse espaço acadêmico, para além de ser uma primeira experiência dos estudantes de artes e história da arte dentro da academia. Porque eu vejo isso muito acontecendo, né? Quando a gente criou esse projeto, foi exatamente pensando que, já que eu estou dentro desse sistema, dentro da academia, por que não utilizar desse meu lugar também para trazer pessoas que não estão ali dentro e que possam também estar utilizando desse espaço, né? Que no caso seria o caso da Cata, que ela não estuda no Instituto de Artes, mas que ela tem uma pesquisa urgente, muito pertinente para estar sendo exibido, né? Então eu acho que vai muito da reflexão das pessoas que estão propondo quais as outras formas de explorar esse espaço artístico. O que esses trabalhos estão de fato propondo, né? A quem ele é alcançado. Então eu acho que assim é cuidar também dessa prepotência, porque a arte não consegue abraçar tudo, né? Mas então, de que forma que a gente pode estar pensando esse fazer artístico num sentido menos homogêneo?